O ex-piloto Cacá Bueno, filho de Galvão Bueno, locutor esportivo da Globo, teceu algumas críticas à conduta de Casagrande, comentarista Casagrande, parceiro de seu pai na TV Globo. Não sobre a pessoa de Casagrande, nem sobre as qualidades de Casagrande como comentarista, mas sim no exagero do Casagrande ao misturar política com comentários esportivos. E nisso eu tenho que concordar com o Cacá Bueno. Eu também não tenho grandes simpatias pelo governo Bolsonaro, embora reconheça alguns acertos, mas também muitos erros. Não votei nele. E também não me interessa em quem Casagrande votou, em quem Galvão Bueno votou, em quem Cacá Bueno votou, ou qualquer jogador de futebol. Neymar, nenhum deles, né? Na democracia a gente tem que respeitar o voto. E a opinião política, cada um tem a sua. Casagrande tem todo o direito de ter as opiniões políticas dele. O que eu acho desagradável é misturar a política com o futebol. Por exemplo, você analisar a atuação do Felipe Melo, por exemplo, no Palmeiras, pelo seu posicionamento político bolsonarista. Tem uma coisa a ver com a outra. A não ser que a política se misture com o futebol, como no caso da Copa América. Vamos supor, o Neymar denunciado na questão da Receita Federal e tal. Lógico, aí são assuntos gerais e políticos e econômicos que estão intrinsecamente ligados ao futebol. E aí, obviamente, o comentarista pode até falar sobre esse assunto. O Neymar não estava bem porque ontem ele respondeu um processo. Não, isso aí é normal, né? O comentarista achar isso ou supor isso. O que não pode, por exemplo, é vincular a invasão de um estádio de futebol ao presidente da República ou às teses e aos ideais do presidente da República e de muitos de seus apoiadores, né? São coisas absolutamente divorciadas. Além do que, sempre houve invasão de futebol no Brasil, muito antes de Bolsonaro estar na presidência. Na época da ditadura, na época da democracia, na época do Sarney, do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, enfim, de todos, né? Isso é algo esportivo, que está no campo esportivo. Claro que existem questões sociais e sociológicas envolvidas nisso. Na Itália, a questão do racismo, principalmente envolvendo torcedores da Lazio. Isso é outra coisa, isso sim pode ser analisado. Agora, vincular política com o futebol o tempo inteiro, por exemplo, já houve advertências dele cobrando do Caio Ribeiro um posicionamento político. Isso não está certo, isso cansa. Quem quer acompanhar política, que é ótimo que acompanhe, tem os canais. A própria Globo tem a Globo News, tem os seus telejornais, tem os seus comentaristas, os sites de economia, e ele mesmo, Casagrande, pode fazer, né, falar de política em outro local, não sei também se a Globo permite, ou através do Instagram, do YouTube ou de outro veículo, caso a Globo, obviamente, no contrato que tem com ele, permita ou não, acredito que não permita, mas permite que ele vira e mexe, enfia a política no meio do futebol. Isso está ficando chato. E está, inclusive, tirando de Casagrande uma grande qualidade que ele tinha no início da carreira dele. E Casagrande, ele começou, inclusive, como um comentarista muito atento a questões táticas e técnicas. E hoje Casagrande fala muito pouco sobre isso. Ele está na mesmice, se acomodou nessa situação e partiu para um outro lado, que é sempre da questão política. Ele vai falar do Neymar, aí ele fala da situação do Neymar extra-campo. Aí ele vai falar de não sei quem, fala do posicionamento de alguém. Para que isso? Vamos falar de futebol, né? Ele é pago para falar de futebol e a gente, quando quer ver um jogo e ouvir um comentarista, a gente quer ouvir sobre aquele assunto específico e técnico. É a mesma coisa que eu ouvir a Miriam Leitão, que é uma jornalista de economia e política também, de alguma forma, falar sobre moda, ou falar sobre futebol, ou sobre vôlei, ou sobre atletismo. Tem cabimento, né? A não ser que ela se especialize nisso, mas durante o comentário esportivo
tem nenhuma necessidade disso, a não ser que às vezes o assunto, às vezes ele se entrelaça, obviamente, né? O assunto às vezes se entrelaça. Mas forçar uma situação para apenas expor a sua opinião, está ficando chato demais, Casagrande.